Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de empreendedorismo. Na aula de hoje, vamos continuar explorando as principais abordagens teóricas associadas à compreensão e explicação do fenômeno empreendedor. No último vídeo, nós discutimos sobre a abordagem comportamental do empreendedorismo. Nela, destacamos o papel extremamente importante que é desempenhado pela figura do empreendedor e nas mais diferentes possibilidades de leitura e interpretação da sua atividade, da sua ação ao longo dos processos de criação e desenvolvimento de novos negócios. Os principais conceitos associados a essa exploração são as noções de perfil empreendedor e comportamento empreendedor. A partir das contribuições de diferentes autores, foi possível identificar aqueles que podem ser considerados como os principais traços de personalidade e as principais características associadas ao perfil e ao comportamento de empreendedores. Os empreendedores são, de fato, uma figura fundamental para o desempenho do empreendedorismo, cabendo a eles parte relevante desse processo, sobretudo a partir da sua influência nas iniciativas de criação e desenvolvimento de novas empresas, de novas organizações. No entanto, a abordagem comportamental não é a única perspectiva teórica que nos permite compreender e explicar a manifestação do fenômeno empreendedor. Nós temos diversas possibilidades, nós temos diversas correntes teóricas que nos auxiliam nesse processo de entendimento e de leitura da realidade na qual os empreendedores estão inseridos. Neste sentido, no vídeo de hoje, vamos tratar especificamente daquela que é conhecida como abordagem econômica do empreendedorismo, que lida principalmente com as vertentes que associam o empreendedorismo à ideia de inovação. Na aula de hoje, nós vamos lidar com 4 pontos centrais: a origem da abordagem econômica, a sua evolução e a forma como os conceitos que ela aborda são trabalhados atualmente, especificamente dando destaque para a ideia da inovação e, sobretudo, para os diferentes tipos de inovação que existem e que estão presentes nas práticas de indivíduos empreendedores e de empresas e demais tipos de organizações atualmente no mercado. Como nós mencionamos na nossa primeira aula, a abordagem econômica do empreendedorismo teve origem nos primeiros escritos, nas primeiras reflexões, nos primeiros trabalhos de natureza teórica desenvolvidos por Cantillon e mais posteriormente por Jean-Baptiste Say. Esses autores tinham uma tendência de associar a perspectiva do empreendedorismo e da ação empreendedora a uma perspectiva da capacidade de indivíduos, aqueles que nós configuramos e nós caracterizamos como empreendedores, a possibilidade e a sua capacidade de assumir riscos no mercado. É particularmente importante nesse sentido a contribuição de Say, que associa o fenômeno de criação de empresas às perspectivas de crescimento e desenvolvimento econômico, sobretudo naquele contexto da primeira Revolução Industrial. Com o passar do tempo, no entanto, nós observamos, com o advento da segunda Revolução Industrial, uma preocupação adicional com o papel desempenhado por indivíduos empreendedores no mercado, na economia e na sociedade. É neste cenário que nós observamos o surgimento das contribuições de Schumpeter. Schumpeter era um economista austríaco que, no início do século XX, publicou um livro chamado Teoria do Desenvolvimento Econômico, uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico. Schumpeter foi um dos principais economistas daquela época e é até hoje considerado como um importante pensador de uma linha desenvolvimentista do pensamento econômico. Acima de tudo, uma das principais contribuições de Schumpeter consiste no fato de que ele é um dos precursores da relação teórica que existe entre empreendedorismo, inovação e desenvolvimento econômico. Então, diante do contexto da contribuição de Schumpeter, não só para a economia, mas também para o pensamento dentro das ciências da gestão e especificamente dentro do pensamento sobre empreendedorismo, nós precisamos compreender de uma forma mais específica e de uma forma mais aplicada quais foram, de fato, os elementos que Schumpeter trabalhou para identificarmos a origem da questão do empreendedorismo na sua obra e como o fenômeno do empreendedorismo pode, de fato, contribuir em termos de desenvolvimento econômico. Schumpeter defendia que as análises econômicas tradicionais, aquelas que eram geralmente associadas a uma linha de pensamento clássico ou uma linha de pensamento neoclássico da economia, que vem sendo desenvolvida desde pelo menos o século XVII,
e é defendida desde aqueles pesquisadores, aqueles economistas que se afiliam a uma corrente mais próxima da microeconomia, da preocupação com os preços, do equilíbrio de mercado, das relações entre oferta e demanda, inflação, juros e assim por diante, até aqueles pesquisadores mais associados a um pensamento liberal, que pensam na possibilidade de uma mão invisível conduzir as atividades do mercado e que os empreendedores devem ter total liberdade, total autonomia para agir no mercado sem nenhum tipo de preocupação ou sem nenhum tipo de influência de agentes como, por exemplo, o Estado. Inclusive, com isso, dando uma ênfase excessiva no conceito de crescimento econômico, Schumpeter defendia um posicionamento que era contrário a essa visão. Na verdade, Schumpeter afirmava que o funcionamento da economia era marcado não por um cenário de equilíbrio de mercado, mas sim por um cenário de mudanças, na medida em que o desenvolvimento econômico só poderia ser obtido quando havia mudanças no próprio curso tradicional de se fazer as coisas dentro de uma economia. De modo específico, Schumpeter dizia que a essas mudanças que aconteciam no ciclo econômico, que mudavam o equilíbrio de mercado, poderiam ser definidas como mudanças descontínuas. E o desenvolvimento econômico, aquilo que envolve uma perspectiva de entendermos a melhoria do padrão de vida das pessoas, a melhoria do padrão tecnológico de uma determinada sociedade, a melhoria do desempenho econômico de empresas e do aumento da sua qualidade ao longo do tempo, só poderia ser obtido neste cenário em que a economia não se baseasse em um cenário de equilíbrio, mas sim em um cenário de mudança. Neste sentido, haveria crescimento econômico, sobretudo a partir de situações em que nós ampliássemos o equilíbrio de mercado. Então, aumentamos de um lado a oferta porque houve, de outro lado, um aumento da demanda. Então, nessa relação, existe crescimento econômico. Nós temos aumento da demanda que provoca um aumento da oferta e, neste sentido, a gente tem um aumento tanto da renda dos produtores quanto do consumo dos consumidores. Isso provoca, então, um cenário de equilíbrio, mas que era, nesse sentido, algo que também promovia um cenário de estabilidade. As coisas permaneceriam mais ou menos as mesmas porque nós temos um crescimento econômico, mas não temos uma melhoria no padrão de vida da sociedade. Schumpeter defendia que o desenvolvimento econômico não acontece nesse cenário de equilíbrio e de estabilidade entre oferta e demanda, por exemplo. Nem tampouco poderia ser algo que fosse fomentado de fora do sistema econômico, como, por exemplo, a partir da ação do Estado ou a partir da ação de grupos empresariais. Neste sentido, quando nós falamos sobre crescimento econômico, geralmente nós temos alguns fatores que influenciam esse crescimento e a esses fatores nós damos o nome de fatores exógenos, ou seja, que vêm de fora do equilíbrio ou que vêm de fora do sistema e do ciclo econômico. Neste sentido, para obter desenvolvimento econômico, o sistema econômico necessita de mudanças que vêm de dentro, que são aquelas que nós chamamos de mudanças endógenas, ou seja, que partem da própria iniciativa do ser humano, da própria iniciativa da sociedade, isto é, de indivíduos que fazem parte do sistema econômico. Logo, Schumpeter concluiu que o desenvolvimento econômico é uma mudança espontânea, uma mudança que vem de dentro do próprio sistema e é uma mudança que promove não estabilidade, não equilíbrio, mas sim uma mudança que é descontínua, uma mudança que promove descontinuidade no funcionamento da economia, alterando e deslocando para sempre aquele estado de equilíbrio que existia anteriormente dentro daquele sistema econômico. A essa mudança espontânea, descontínua, que promove essa alteração do estado das coisas e que contribui de fato para a geração de desenvolvimento econômico, Schumpeter deu o nome de inovação. Então, antes de definir de fato o que nós entendemos como inovação, seja a partir das contribuições de Schumpeter, seja a partir da evolução desse conceito ao longo do tempo e, sobretudo, como nós interpretamos e dividimos esses conceitos atualmente, é importante destacar que Schumpeter defendia que existiam 5 tipos específicos de inovação. O primeiro deles, a introdução de um novo produto. O segundo, a introdução de um novo método de produção. O terceiro é a abertura de um novo mercado. O quarto é a utilização de novos recursos, materiais e matérias-primas.
E o quinto, a abertura e o desbravamento de novos mercados. De modo geral, isso implica em dizer que existiria inovação quando um empreendedor ou uma empresa cria um novo produto e disponibiliza aquele produto no mercado. Quando, por exemplo, o Henry Ford estabelece um novo método de produção e a partir desse novo método de produção ele consegue massificar a produção de automóveis. Quando se cria um novo mercado, o que foi possível, por exemplo, com a situação dos smartphones, que criaram as lojas de aplicativos, um mercado que não existia anteriormente e que passa a existir a partir daquela inovação. O uso de novos recursos, como nós estamos tendo a oportunidade de observar ao longo da trajetória, continuando dentro da indústria automobilística, que foi inicialmente desenvolvida a partir da eletricidade, depois moveu-se para motores de combustão utilizando combustíveis fósseis e estamos agora novamente explorando a questão de veículos elétricos e a partir deles provavelmente vamos ter uma mudança no padrão de uso de insumos para veículos automotores. E por fim, a abertura de novos mercados, que ocorre sobretudo quando empresas procuram diversificar suas atividades e entram em novos mercados, em novas possibilidades de oferta de seus produtos e serviços no mercado. Então, a partir deste cenário e a partir desse entendimento de uma relação extremamente relevante entre a inovação e o desenvolvimento econômico, Schumpeter entra no estudo das perspectivas que associam a inovação ao fenômeno do processo de criação de novos negócios, ao fenômeno do processo de criação de novos produtos, novos serviços e de elementos inovadores que fazem parte do escopo de atuação de empresas nesse mercado. Então, com isso, essa atividade de criação de novos negócios e a atividade de criação de novos produtos, processos, serviços e assim por diante, faz parte daquilo que Schumpeter chamou de empreendedorismo. Então Schumpeter vai definir empreendedorismo como a realização de novas combinações. Isso significa dizer, em termos atuais, que empreendedorismo se resume à própria inovação. Schumpeter defendia ainda que esse fenômeno era executado por um sujeito econômico, um indivíduo especial que era dotado de determinadas características, mas, sobretudo, de uma capacidade singular para realizar inovações. Nesse sentido, para Schumpeter e para vários defensores dessa corrente de pensamento, que é a abordagem econômica dentro do campo do empreendedorismo, o empreendedor é o indivíduo que realiza inovações, o empreendedor é o indivíduo que inova. Neste sentido, é importante ressaltar que, ao contrário daquilo que foi observado na abordagem comportamental, em que todos nós, eu, vocês, podemos ter um comportamento empreendedor, podemos ter um perfil com determinadas características, como iniciativa, liderança, otimismo, perseverança, capacidade de assumir riscos e assim por diante, e com essas características nós podemos criar novos negócios e, a partir delas, sermos empreendedores. A abordagem econômica não reconhece esse estado de ser do empreendedor. Então, para a abordagem comportamental, um indivíduo é empreendedor. Para a abordagem econômica, um indivíduo está empreendedor. O que isso quer dizer? Uma diferença bastante significativa. De um lado, nós temos um indivíduo que possui traços de personalidade, um perfil e um comportamento empreendedor. De outro, nós temos um indivíduo que executa ações empreendedoras. Temos um indivíduo que executa um processo inovativo. E quando esse processo inovativo ou quando essa ação empreendedora deixa de acontecer, o indivíduo deixa de ser empreendedor. O rótulo de empreendedor deixa de ser algo atribuído a um indivíduo e passa a ser atribuído a uma ação. Ou seja, quando executa esse processo inovativo, o indivíduo está sendo empreendedor. Na medida em que esse processo inovativo deixa de existir, o indivíduo perde a sua caracterização, perde esse rótulo de empreendedor. É com base nesse cenário, então, que nós temos a definição específica de empreendedor dentro do contexto da abordagem econômica. O empreendedor passa a ser visto como um indivíduo ou como um agente que é propulsor da inovação. Sem a inovação não há empreendedorismo. Sem o indivíduo que executa a ação, sem o indivíduo que executa a inovação, não há empreendedorismo. Nesse sentido, o próprio empreendedorismo passa a ser compreendido
como uma capacidade de criação de inovações. E também com o estabelecimento de novas formas para explorar essas inovações. Um aspecto que é importante a gente destacar é que existe uma diferença, assim como em outros momentos nós discutimos sobre as diferenças entre empreendedores e empresários, entre empreendedores e administradores, existe uma diferença entre indivíduos que se inserem no escopo desse processo inovativo, aos quais nós podemos chamar de descobridores, de inventores e de inovadores, o que envolve necessariamente os processos de descoberta, de invenção e de inovação. A descoberta envolve iniciativas de indivíduos, empreendedores ou não, que descobrem, por exemplo, novas fontes de matéria-prima. Então, quando um indivíduo ou uma empresa descobrem, por exemplo, um novo material, um novo produto químico ou até mesmo uma nova fonte de matéria-prima, nós temos uma iniciativa que é dada o rótulo de descoberta. Nós temos descobertas que, do ponto de vista econômico, são extremamente relevantes. A própria descoberta da eletricidade e das formas com que se pudesse armazenar a eletricidade e utilizar aquele recurso como um meio de propulsão de motores, por exemplo, pode ser considerada como uma descoberta fundamental que contribuiu em termos de desenvolvimento tecnológico e também em termos de desenvolvimento econômico. Por outro lado, nós também temos a invenção. A invenção sempre é objeto da intervenção e da ação de um indivíduo. Faz parte do seu processo criativo. Depende da sua criatividade. Então, ao longo da trajetória da civilização, nós tivemos diferentes exemplos de elementos que foram inventados pelo ser humano e que foram parte significativa do avanço social e do avanço tecnológico da sociedade ao longo dos anos. Então a roda foi inventada, as primeiras ferramentas foram inventadas e uma série de outros inventos que permitiram então que a gente tivesse novos produtos ou novos processos à disposição da sociedade. Então, num primeiro momento, a gente tem uma diferença importante entre a descoberta, que envolve, por exemplo, um recurso que já existe no meio ambiente e que foi primeiramente acessado pelo ser humano, e a invenção, que é objeto da intervenção de determinados indivíduos. A descoberta como, por exemplo, um recurso natural e a invenção como gerando um recurso artificial. Só que aí vocês podem estar se perguntando, seria a invenção a mesma coisa do que a inovação? Qual seria a diferença entre a invenção e a inovação? De fato, nós vimos que a inovação também é objeto da criação de um indivíduo, de um empreendedor, que utiliza da sua criatividade para criar novos produtos, novos serviços, novos processos e assim por diante. Só que existe uma diferença fundamental entre invenção e inovação. Enquanto a invenção lida com a criação de um novo produto, a inovação também engloba esse processo de criação de um novo produto, mas, ao contrário de processos unicamente inventivos, um processo para ser chamado de inovador depende essencialmente da sua possibilidade de exploração no mercado. Uma invenção geralmente é algo pessoal, enquanto que a inovação é uma invenção que vai para o mercado, que passa a ser explorada do ponto de vista econômico. É algo que vai gerar lucro para o indivíduo empreendedor que desenvolveu essa invenção e a transformou em uma inovação, ou para a empresa que investiu no desenvolvimento desse processo inovativo. Isso significa dizer, então, que toda inovação foi um dia uma invenção. Mas nem toda invenção chega, de fato, a se transformar em uma inovação. Em resumo, a inovação depende desse processo de exploração no mercado. A inovação depende desse processo de aplicação econômica e obtenção de resultados econômicos em função do processo de desenvolvimento dessa inovação ao longo do tempo. Isso significa dizer, então, que, por exemplo, o empreendedor ou o inovador é aquele indivíduo que cria ou implementa novas ideias. O inventor é um indivíduo que produz novas ideias, mas que não encontra aplicação econômica para aquela invenção que ele desenvolveu.
O capitalista, neste sentido, pode ser interpretado como um indivíduo que possui os meios para investir nessa inovação, nessa invenção e, por exemplo, buscar meios de ganhos econômicos a partir dela, transformando-a em uma inovação. E por fim, nós temos o papel do gestor, do administrador, que é aquele indivíduo unicamente responsável pela execução das funções administrativas. Um indivíduo que não inventa, que não investe e que não empreende, não inova. É um indivíduo que apenas gerencia. Neste sentido, então, Schumpeter defende que a função do empreendedorismo seria a de fazer coisas novas, ou a de fazer coisas que já vinham sendo feitas de uma nova maneira. Isso implica necessariamente, então, em uma interpretação de que aquelas coisas que nós estamos chamando aqui de coisas novas seriam, de fato, inovações. O processo de inovação, o processo de desenvolvimento de inovação passaria a ser visto nesse cenário como a concepção e implementação de novas ideias em torno de produtos, de serviços, de processos, de métodos, de sistemas, de materiais que, através do processo inovativo, gerariam contribuições novas ou significativamente melhoradas. A partir desse entendimento, é possível nós encontrarmos aqueles que podem ser considerados como os tipos atuais, as classificações atuais para a inovação, tentando atualizar um pouco daquela concepção inicial em torno dos 5 tipos específicos de inovação desenvolvidos por Schumpeter. O primeiro tipo de inovação que nós precisamos considerar envolve aquela que é a chamada de inovação radical, que era o tipo específico de inovação defendido por Schumpeter. A inovação radical envolve a introdução, por meio de um agente, de um indivíduo, de um empreendedor, que é dotado de uma alta capacidade de criatividade, de uma alta capacidade de criação, de um novo produto, de um novo serviço, de um novo processo que rompe com o sistema econômico, que passa a partir disso realizar novas combinações para produzir ou induzir uma mudança radical em um produto, em um serviço ou em um processo. Um exemplo bastante interessante que nós temos de inovação radical envolve praticamente toda a criação de produtos que se sucedeu a partir dos primeiros processos de revolução industrial. Desde a máquina a vapor na primeira revolução industrial, até a forma como nós aprendemos a lidar com a eletricidade e com o desenvolvimento dos motores na segunda revolução industrial, nós passamos ao longo dessa trajetória, principalmente nos últimos 100, 120 anos, em um grande processo de criação, um processo inventivo que gerou importantes inovações que contribuíram para o desenvolvimento econômico da sociedade. Os automóveis, os aviões, o cinema e a televisão, o telefone e, já num contexto da terceira revolução industrial, nós temos a introdução da era da informação com o advento e com a inovação dos computadores. A Apple, neste sentido, pode ser utilizada como um grande exemplo da introdução no mercado de inovações radicais. A Apple foi, na década de 80, a primeira empresa responsável pela introdução daquele que nós conhecemos atualmente como o computador pessoal, o computador de mesa, evidentemente. No final da década de 90, a Apple introduziu no mercado os iPods. Pouco tempo depois, por volta de 2007 e 2008, a Apple lança o seu primeiro telefone, que na verdade foi uma reconfiguração dos smartphones, e criou o primeiro smartphone que combinava acesso à internet com a função de telefone e o próprio funcionamento dos iPods, criando um aparelho totalmente multifuncional, e posteriormente com a criação dos iPads, que foram projetados para que pudessem até mesmo substituir os próprios computadores. Então a gente observa que essa empresa vem introduzindo no mercado ao longo das últimas décadas uma série de produtos que são totalmente novos, uma série de produtos que não tinham nenhum tipo de comparação no mercado até o momento da introdução daqueles produtos. Com isso, nós temos a identificação de diferentes exemplos de inovações radicais que trouxeram um impacto bastante significativo no mercado e nos setores específicos de cada produto que nós mencionamos como exemplo. Por outro lado, é importante destacar que essa inovação radical é um tipo específico de inovação que requer muito tempo, que requer uma alta capacidade criativa, que requer um grande investimento do ponto de vista de recursos, do ponto de vista de capital, do ponto de vista de conhecimento, para poder ser desenvolvida.
O processo de criação de um produto totalmente novo é bastante complexo e envolve uma série de fatores, fazendo com que empresas que investam nesse tipo de inovação tenham que montar todo um sistema de inovação, todo um sistema de gestão do conhecimento, todo um sistema de organização e combinação de recursos para viabilizar a criação eficiente desses produtos e que posteriormente esses produtos possam ter sucesso no mercado. Diante dessa dificuldade, dessa complexidade que é a inovação radical, existe um outro tipo de inovação com que as empresas possam explorar inovações que elas já tenham desenvolvido ao longo da sua trajetória no mercado. A esse tipo de inovação nós damos o nome de inovação incremental. Ao contrário da inovação radical que envolve a criação de coisas novas, a inovação incremental envolve a introdução de melhorias em produtos, em serviços, em processos, em métodos, sistemas, materiais que já se encontram estabelecidos no mercado. Então, se há uma complexidade no lançamento de um telefone que se estabelece como um aparelho multifuncional, um smartphone, que não tem comparação com nenhum outro produto no mercado e que revoluciona toda a indústria da telefonia celular no mundo inteiro, não se verifica esse mesmo nível de complexidade quando nós nos preocupamos em introduzir melhorias específicas nesse produto, deixando ele sempre com um atributo melhor ou com uma qualidade melhor se comparado com a versão anterior. Com isso, nós temos o exemplo da criação do primeiro iPhone, mas com a introdução de melhorias que permitiram com que esse aparelho fosse melhorado ao longo do tempo. Em cada um deles, houve a introdução de um novo processador para melhorar a sua capacidade de processamento, da sua velocidade no uso dos seus recursos de câmera, de processamento de texto, de processamento de imagem e assim por diante. Houve melhorias na sua capacidade de armazenamento de dados. Houve melhorias na velocidade do seu acesso à internet, com as tecnologias 2G, 3G, 4G e com a 5G que está chegando agora mais recentemente. E uma mudança que é sempre muito perceptível para o consumidor, que é a qualidade das câmeras, gerando imagens, gerando fotos, gerando vídeo cada vez com mais qualidade. Então, com isso, a gente observa que ao longo do tempo foram sendo introduzidas melhorias que transformaram aquele produto inicialmente criado sob o ponto de vista da inovação radical em um produto melhor. Se hoje nós compararmos um iPhone 11 com o primeiro iPhone, nós vamos ver uma diferença significativa em todos esses atributos que eu mencionei. Então é muito mais barato, muito mais fácil você partir de uma plataforma, de um produto que constituiu uma inovação radical, que fez a conquista da sua fatia de mercado, que tem sua competitividade e que estabelece um diferencial para a empresa, e investir na melhoria daquele produto, deixando ele sempre melhor para fazer com que os consumidores possam não só comprar um determinado produto, mas se manterem fiéis a uma marca, a sempre buscarem atualizar os seus aparelhos, sempre comprando aparelhos novos, garantindo a continuidade daquele padrão de consumo e daquele padrão de qualidade que ele já estava habituado. Então, é importante destacar que nós temos tipos específicos de inovação. De um lado, a inovação radical, de outro, a inovação incremental. Não são tipos distintos, não são tipos opostos de inovação, como é no caso da invenção e da inovação, mas sim tipos de inovação que são complementares. Cada um com seus pontos fortes, cada um com seus pontos fracos, cada um com seus aspectos positivos, cada um com seus aspectos negativos. Uma outra perspectiva importante da gente mencionar quando a gente fala sobre inovação é a diferença entre a inovação fechada e a inovação aberta. A inovação fechada é um tipo de inovação em que uma empresa busca estabelecer um processo inovativo de uma forma independente. Isso faz referência a empresas que limitam o uso da sua tecnologia, que limitam o uso do conhecimento que é ali desenvolvido, não compartilhando o processo de desenvolvimento, o processo criativo, o processo de gestão dessa inovação e desse conhecimento que é dele gerado com nenhum tipo de outro agente no mercado, com nenhum concorrente no mercado.
Geralmente, as inovações que são objeto de processos de inovação fechada são aquelas que são protegidas com patentes. A inovação fechada é comumente encontrada em empresas como a própria Apple, como a Nintendo, como a Sony e várias outras empresas de tecnologia, que desenvolvem as suas inovações, desenvolvem os seus produtos, mas não compartilham essas inovações, o conhecimento e as patentes que são deles desenvolvidos para outras empresas e outros competidores no mercado. Por outro lado, nós temos a inovação aberta. A inovação aberta é um tipo de inovação em que as empresas buscam utilizar os conhecimentos, as patentes, as licenças que elas desenvolveram de uma forma não isolada, mas sim compartilhada com outras empresas do mercado que podem ser seus fornecedores e até mesmo, por que não, seus próprios concorrentes. Acelerando com isso o processo de desenvolvimento e o processo de geração de inovações. Uma empresa que é um exemplo bastante interessante de inovação aberta é o Google. No processo de desenvolvimento do sistema operacional Android, a Google leva em conta as parcerias que ela tem, por exemplo, com a Samsung, com outras empresas do mercado de tecnologia da informação, com fabricantes de processadores, de chips de celular, de baterias, de câmeras e de vários outros componentes de aparelhos celulares para otimizar o desempenho e a interface de uso desses aparelhos, gerando com isso um sistema operacional para celulares com uma qualidade bastante significativa. Esse processo de desenvolvimento também envolve programadores independentes e outros programadores de empresas estabelecidas, porque eles dependem das especificações dos sistemas operacionais para o desenvolvimento de aplicativos. Então, é nesse processo de troca de informações, de troca de conhecimento, de troca de experiências que os softwares que o Google, propriamente dito, desenvolve os seus produtos e consegue chegar em determinados padrões de qualidade que certamente ela não conseguiria se fizesse esses processos de uma forma isolada, como tem sido, por exemplo, no caso da Apple. Então, uma diferença importante entre a inovação fechada e a inovação aberta é o seu nível e o seu grau de proteção em termos de propriedade intelectual a partir do processo e do uso das patentes. E da própria abertura da empresa em trocar informações, em compartilhar conhecimento com outros agentes do mercado que podem estar interessados ou não nesses produtos ou nesses processos de geração e desenvolvimento de inovações. Com isso, para concluir esse nosso vídeo de hoje, nós podemos nos questionar: por que então a realização de combinações novas, ou seja, por que a realização da inovação é um tipo especial e o objeto especial de um tipo de função única na economia que nós chamamos de empreendedorismo? Nós podemos começar a responder esse questionamento ao adotar a abordagem econômica do empreendedorismo para compreender e explicar a manifestação do fenômeno empreendedor. É a partir da abordagem econômica que nós podemos identificar a inovação como uma função especial e um privilégio do indivíduo empreendedor, um tipo de sujeito especial que promove desenvolvimento econômico. Neste sentido, o empreendedor é um agente capaz de inovar, um agente que tem capacidade criativa e um indivíduo que pode ampliar as fronteiras de um determinado mercado, contribuindo para a ampliação e para a melhoria da capacidade produtiva de uma determinada economia. Em última análise, o empreendedor pode ser visto como um perturbador de mercado, como um agente de desequilíbrio criativo. É a partir então da ação desse empreendedor que nós podemos verificar a configuração dos processos que Schumpeter denominava de destruição criativa. A destruição criativa é entendida como um processo de destruição da ordem econômica vigente, viabilizado por meio da inovação, e envolve a introdução de novos produtos e novos serviços, a criação de novas empresas e de novas formas de organização, de novos processos produtivos, por exemplo, e da exploração de novos recursos, rompendo assim com os padrões que foram anteriormente estabelecidos em uma determinada indústria, em um determinado setor de atividade. Assim, a destruição criativa leva não apenas à produção de produtos e serviços de uma melhor qualidade,
mas também a ruptura das estruturas estabelecidas em um determinado mercado, prejudicando algumas empresas que se mantiveram presas e comprometidas com aquele modelo ou com aquele padrão tecnológico que estava em vigência anteriormente àquela inovação. Um exemplo interessante de destruição criativa que nós podemos mencionar é o caso da própria indústria fotográfica. Ao longo de décadas, o processo de registro de fotografias foi feito utilizando como recurso principal os filmes. A Kodak, a Fuji e outras empresas que atuavam nesse setor lideravam o processo de produção desses filmes, que eram amplamente consumidos pelas famílias, pelas pessoas e que eram um produto relevante do ponto de vista tecnológico no mercado. No entanto, uma inovação radical fez com que esses produtos se tornassem obsoletos. Na medida, por exemplo, que a Sony cria o produto que nós conhecemos hoje como a câmera digital. Obviamente, as câmeras digitais dispensam o uso de filmes. Elas armazenam eletronicamente todas as fotos que você quiser tirar. Inclusive, eliminando uma limitação muito importante que existiam nas máquinas fotográficas analógicas que utilizavam os filmes, porque elas tinham capacidade de tirar entre 24 e 36 fotos apenas. As máquinas digitais poderiam tirar infinitas fotos, desde que você não ocupasse totalmente a memória daqueles dispositivos. Então, é nesse sentido que nós temos a destruição criativa. A indústria fotográfica era baseada em uma perspectiva tecnológica analógica, utilizando o meio físico para o registro de fotografias, utilizando os filmes, e passou a abandonar esses filmes e, numa evolução tecnológica, passou a utilizar o armazenamento eletrônico, o armazenamento digital. É a partir desse caso, inclusive, que nós podemos fazer uma observação bastante interessante. Uma das primeiras empresas a desenvolver, a inventar a máquina digital foi a Kodak. Só que na interpretação deles, o produto principal que eles comercializavam eram os filmes. E como as máquinas digitais não utilizavam filmes, elas não seriam interessantes do ponto de vista econômico para essa empresa. Então a gente tem um exemplo interessante de invenção de um produto que foi inventado, mas quando a Kodak resolve não explorar economicamente essa invenção, ela não transformou a inovação e ela não liderou esse mercado que surgiu a partir da criação e da inovação viabilizada com a máquina digital. Atualmente, o que a gente observa é que essas máquinas fotográficas digitais também estão sendo deixadas de lado no mercado, porque surgiu um novo tipo de produto que substitui a sua função e que, em alguns casos, até mesmo tem atributos tecnológicos de qualidade superior a algumas das máquinas digitais disponíveis no mercado, que são os smartphones. Com isso, a gente tem um exemplo bem interessante de como a destruição criativa ocorre na prática e de como ela se configura como um motor do desenvolvimento econômico e como um motor do próprio capitalismo. Com isso, nós temos os pressupostos básicos da abordagem econômica do empreendedorismo, uma concepção bastante importante e que tem repercutido de uma forma bastante significativa no contexto empresarial atual, que tem valorizado de forma bastante incisiva o papel e a importância da inovação para a competitividade empresarial. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.